O nome do vídeo de hoje é Respeite seu cérebro. Como assim, né? Respeito meu cérebro. Da mesma forma que a gente tem que respeitar outras pessoas, que a gente tem que ter empatia por outras pessoas, tentar se colocar no lugar de outras pessoas para entender que cada um tem um processo, que cada um tem um tempo de aprendizado, a gente também tem que respeitar o nosso próprio cérebro. E eu vou trazer um pouquinho para vocês no vídeo de hoje sobre como nós somos responsáveis pela nossa realidade e, ao ser responsáveis pela nossa realidade, como nós somos capazes de alterar essa realidade, mas que para tudo isso a gente precisa de um tempo. E esse tempo é o respeito que a gente tem que ter pelo nosso próprio cérebro. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês um desenho que eu fiz. Bom, esse aqui é o cérebro e eu fiz uma rápida linha do tempo aqui, que eu quero trazer de trás para frente só pra gente ver um pouquinho sobre o que eu tô falando. Aqui no final, a gente tá na nossa realidade. Sua vida hoje, né? A sua realidade hoje, aquilo que você está vivendo. A nossa realidade só é esta porque a gente agiu de determinada forma para ter essa realidade. A gente agiu de determinada forma para ter essa realidade porque a gente tem uma percepção de mundo e a gente tem essa percepção de mundo porque a gente tem uma crença por trás dessa percepção de mundo. Vamos dar um exemplo prático para ficar mais claro. Vamos supor que a sua realidade seja, por exemplo, não estou satisfeito com a área que eu trabalho, por exemplo. Não estou satisfeito no meu emprego. Beleza, essa é a sua realidade. Para essa ser a sua realidade, você teve que agir de determinada maneira. Essa ação foi, por exemplo, aceitar o emprego, né? Em algum momento fizeram essa proposta de emprego e você aceitou. Você só aceitou esse emprego naquele momento porque você tem uma percepção de mundo, que talvez seja conseguir emprego é muito difícil. Então, se tem uma oportunidade na minha frente, eu vou aceitar essa oportunidade. Essa é a sua percepção de mundo. E por trás dessa percepção de mundo tem uma crença. E nesse caso pode ser, por exemplo, a crença de que para trabalhar tem que trabalhar duro, que você não pode trabalhar com uma coisa que você ama, por exemplo. Enfim, a gente pode ter inúmeras crenças por detrás de uma realidade. No caso dessas crenças que eu dei, são crenças negativas e, portanto, são limitantes, porque elas te limitam a ter sucesso, por exemplo. Independente do que seja ter sucesso para você. Sucesso é uma coisa subjetiva e cada um tem o seu conceito de sucesso. Mas beleza, vamos supor então que você tem uma crença limitante, nesse caso, que te faz chegar na sua realidade. Esse é o primeiro passo para entender a nossa responsabilidade sobre a nossa realidade. Ou seja, aquilo que a gente está vivendo está diretamente ligado com as nossas crenças. Uma vez que a gente toma consciência disso, a gente pode começar a se questionar quais crenças estão nos limitando para chegar em determinado resultado. Então, por exemplo, você pode pensar em alguma realidade que você não está feliz. Não sei, pode ser no seu trabalho, pode ser nos seus relacionamentos, pode ser com a sua família, enfim. Questione-se aí, em que realidade eu não estou feliz? E aí você pode fazer esse caminho contrário. Não estou feliz nessa realidade, como que eu agi para chegar nessa realidade? Não sei, dessa forma, que percepção de mundo que eu tenho para ter agido dessa forma. Percepção de mundo é tipo copo meio cheio, meio vazio, sabe? Como que você vê o mundo? Geralmente de forma mais negativa com relação a essa situação ou de forma mais positiva com relação a essa situação? É a sua percepção de mundo, é o que você vê do mundo naquele aspecto, naquele tema. E se você tem essa percepção de mundo, é porque por trás dela tem uma crença. Pode ter sido por causa de alguma experiência que você viveu, pode ter sido por causa de alguma coisa que seus pais te falavam quando você era criança. Enfim, várias podem ser as situações que fazem a gente ter algumas crenças. Mas o bom é que a gente pode mudar essas crenças. E se a gente muda uma crença, a gente muda uma realidade, né? Se muda a crença, muda a realidade, porque muda a sua percepção de mundo, mudam suas ações e, portanto, sua realidade vai mudar também. E isso é maravilhoso, né? De ter em mente. A esse fenômeno, a gente dá o nome na neurociência de neuroplasticidade, que é o fenômeno do nosso cérebro de deixar conexões neurais para trás e fazer novas conexões neurais. Por exemplo, já percebeu que, não sei, se você falava um idioma, por exemplo, falou por muitos anos e aí você parou de falar e tem muito tempo que você não pratica, que você dá aquela enferrujada, ou você praticava um esporte, corria, enfim, e aí você para de praticar e dá aquela enferrujada,
Ou você ia super na academia, de repente você parou de ir e quando começa é como se tivesse que começar do zero? Então, a esse fenômeno a gente dá o nome de neuroplasticidade. Quando a gente faz uma ação diversas vezes, ou seja, quando a gente tem um hábito em determinada ação, a gente cria conexões neurais que vão se firmando a cada dia para fazer aquilo de forma bem forte no nosso cérebro. Ou seja, se desde pequenininha eu tô falando e repetindo para mim mesma que eu não sou capaz de fazer determinada coisa, eu estou desde pequenininha, cada vez que eu abro a minha boca para falar aquilo, eu estou criando novas conexões neurais e fazendo com que meu cérebro e meu corpo acredite naquilo. Mas eu tenho a capacidade de mudar, porque eu posso mudar essa fala, isso que eu falo sobre mim mesma, para uma outra coisa. Por exemplo, eu sou super capaz. E aí, se eu faço essa mudança, eu posso criar novas conexões neurais e elas têm que ser tão fortes ao ponto de deixar aquelas para trás. Nada mais é do que uma mudança de hábitos. E aí que vem a minha frase e o título desse vídeo, que é Respeite seu cérebro. Por quê? Para você fazer uma mudança de hábitos, para você conseguir fazer novas conexões neurais que sejam tão fortes ao ponto de deixar aquelas para trás, ou pelo menos de minimizá-las e que essas sejam mais fortes para você, você vai ter que esperar um tempo, porque demanda tempo para os seus neurônios irem formando novas conexões e deixando aquelas desativadas. Primeiro, você tem que deixar de fazer aquilo e segundo, começar a fazer uma coisa contrária àquilo para aquilo ir reafirmando. Vamos supor que a sua crença seja: para trabalhar tem que trabalhar duro, nenhum homem presta, por exemplo, nenhuma mulher presta. Enfim, a gente pode ter várias crenças que limitam a gente. Por exemplo, eu não mereço ganhar dinheiro fazendo aquilo que eu amo, eu não mereço ser próspero, eu não mereço ser feliz, toda família é complicada. Tudo isso que a gente acredita é apenas uma crença nossa e é uma percepção nossa, não é uma realidade de fato. Bom, então, tendo isso em mente, simplesmente a gente pode começar a trabalhar na nossa neuroplasticidade, na nossa capacidade do cérebro de ir se adaptando a uma nova forma de pensamento. E como que a gente faz isso? Primeiro, pode ser com afirmações, a gente vai se afirmando todos os dias uma nova coisa, ou seja, se você até hoje se contou para você mesmo que você é uma pessoa super pessimista, que você não é capaz, você troca a chave, começa a falar: eu sou capaz, eu sou uma pessoa otimista, a minha vida é boa. A princípio pode parecer meio fake, porque você realmente não acredita nisso, mas você pode tentar trazer esse sentimento, talvez se conectar com alguma situação que você se sentiu capaz, para você conseguir de fato ir afirmando aquilo e colocar aquilo em prática. Você fica igual doido, ó, se olha no espelho e fala: eu sou capaz, eu tenho certeza que eu posso. E aí você vai conseguindo trazer essa afirmação e esse sentimento para você. Outra forma é por experiências novas. Então, se você, por exemplo, acredita que nenhum homem presta, que nenhuma mulher presta, talvez se dá a oportunidade de vivenciar um grande amor, pode ser, né, uma grande forma de criar uma nova conexão neural. Quando uma conexão é muito forte, ela substitui a outra mais fraca. Então é como se o mais forte ganha. Nada mais forte do que uma grande experiência para apagar uma fala de anteriormente. Outra forma de ir mudando as crenças limitantes é também praticar a gratidão. Então, chegar todo final do dia e perguntar: por que eu fui grato hoje? Pelo que eu fui grato hoje? E ser grato àquilo, né? Anota, coloque em prática. Tentar ter uma mentalidade mais positiva sobre a vida. Isso, sem dúvidas, vai mudando as crenças que você tem lá no fundo. E por outro lado, também uma forma incrível de mudar a crença limitante é você reverenciar a sua história e a história dos seus pais. O que significa isso? Significa você olhar lá para os seus pais quando você era pequenininha e entender que eles fizeram o melhor que eles puderam para você. É dar uma ressignificada em alguma coisa que te chateie relativa a seus pais. Olhar para aquilo ali e pensar assim: não, meus pais fizeram o melhor que eles puderam, né? Talvez eu no lugar deles, não sei, eu penso que eu não faria dessa forma, mas com as ferramentas que eles tinham naquele momento, eles deram o melhor que eles puderam. E isso me fez crescer, fez eu ser quem eu sou hoje. Porque se eu não tivesse passado por tudo aquilo, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, né? Eu não teria a força que eu tenho hoje. Então, olhar para esse passado, olhar para os seus pais, reverenciando os seus pais e a história deles e entendendo que eles fizeram o melhor que eles puderam para você, é uma forma maravilhosa de mudar uma crença limitante também. E aí, por isso que eu trago aqui o respeite seu cérebro, porque
Bom, depois, colocando tudo isso em prática, afirmações, né, se visualizando, fazendo aquela coisa de forma boa, levando uma vida de forma mais positiva, fazendo afirmações positivas, olhando para trás, reverenciando sua história, né, tentando ressignificar o seu passado, ser grato pelos seus pais, por tudo que eles fizeram por você, entendendo que eles fizeram o melhor que eles podiam fazer por você com base naquilo que eles tinham de ferramenta, já vai ajudando muito a você começar a colocar isso em prática. Mas é um hábito que tem que ser diário, porque a gente tem que respeitar nosso cérebro e a gente tem que respeitar o tempo dele de desfazer uma conexão neural para fazer uma nova conexão neural mais forte do que aquela. E isso pode ser feito de todas essas formas que a gente falou, mas nada como a experiência também para colocar isso para dentro. Então, se permita experienciar novas coisas para você mudar suas crenças limitantes e, consequentemente, mudar sua realidade. Pensa aí com você mesmo, que realidade que você quer mudar hoje? Que crença está por trás disso? Beijo para vocês e até o próximo vídeo.